Muito bom. Nós vamos falar agora sobre inovação. O que significa isso e as oportunidades que estão por detrás daquilo que a gente inova. Nós trouxemos para isso uma forma de trabalhar que a gente tem utilizado fortemente em nossos podcasts, quando a gente fala de conversa de quem entende. A ideia é que a gente possa trazer um tema que seja de interesse do nosso segmento e falar sobre isso. E o que nós trouxemos dessa vez foi o tema era inovação. Para a gente até dar uma alinhada, para a gente botar todo mundo na mesma página no que significa realmente inovação e como é que ela funciona, eu separei aqui um trecho de uma aula de um programa nosso, um programa de liderança, dentro do curso de gestão de processos. Uma das aulas, como vocês podem ver aqui, essas são as aulas que esse curso tem. Então, vem uma aula introdutória, logicamente, uma aula falando de mudança, outra falando de inovação, outra falando de indicadores para acompanhar essas inovações e quais são as competências que você, como líder, e que você, como empresa, tem que ter para fazer. Tá? E nós separamos um trechinho da aula de inovação. Tá? É o trechinho inicial, onde a gente vai procurar alinhar com vocês esse conceito. Tá? A inovação nasce, então, dentro de uma preocupação no sentido de eu tenho uma solução ou eu tenho uma atividade e eu preciso de uma solução que represente formas melhoradas ou totalmente novas de responder a uma demanda ou uma oportunidade de mercado. Né? Todos nós sabemos que quando a gente define um jeito de fazer alguma coisa, esse processo se cristaliza e vira uma rotina, e vira um hábito. E, às vezes, muito comumente, não às vezes, muito comumente, esse hábito, que era muito eficiente no começo, começa a apresentar as suas deficiências. E daí surge a necessidade de fazer uma inovação. Né? E aí, o que significa, então, uma inovação? É, na verdade, uma forma, né? E aí nós temos vários tipos de inovação de uma oferta, de um produto, inovação de um processo, inovação de marketing, né? Algum produto novo, alguma coisa que vem, a gente vê isso cada dia mais, né? Ou uma inovação na própria organização, ou seja, nós temos vários momentos em que é possível organizar. Às vezes é uma questão só de alinhamento e às vezes é uma questão de uma mudança mais disruptiva, né? Uma coisa mais forte. Então, a gente tem, na verdade, quando fala em inovação, dois grandes momentos. O primeiro momento, que é o momento da criação, ou seja, eu estou observando alguma coisa e preciso ver se eu posso melhorar essa forma, esse mercado, essa característica. E, logicamente, colocar isso em ação. Então, a inovação tem essa característica, é alguma coisa, é um jeito novo de se fazer alguma coisa ou de forma mais rápida, ou de forma mais barata, ou de forma mais eficiente, ou de forma mais plena, mais completa. Então, esse é o conceito de inovação. Quando isso entra no ar, quando isso vira uma rotina, nós temos uma inovação implementada. E aí vem a grande questão. Como é que qual é a evolução do processo de criação? Então, logicamente, eu parto de uma observação. Eu tenho um jeito de fazer uma atividade, eu tenho uma maneira de conduzir um certo processo, uma maneira de atender um cliente, uma maneira de emitir uma nota, uma maneira de fazer um relatório, uma maneira de eu apresentar uma proposta para um cliente e diante dessa maneira, eu paro e começo a pensar de uma maneira mais criativa. Ou seja, eu gero um olhar questionador que avalia e pensa que se eu modificar essa atividade, ela pode ser feita melhor, em menos tempo ou mais barato. Né? A figura aí de uma criança não é à toa. Normalmente, eles são os grandes inovadores, né? Porque como eles não têm um compromisso com o passado, tudo que for novo e diferente pode ser testado, pode ser experimentado, né? Dificilmente você vai ouvir uma criança dizendo assim, puxa, mas nós sempre fizemos desta maneira, nós sempre agimos por que mudar agora?
ele nunca tinha feito antes. Então, ele tem esse espírito inovador. E quando esse espírito inovador é dado espaço para ele e ele desenvolve, ele começa a pensar, ele começa a mexer, ele começa a buscar uma nova forma de fazer isso. Fracassa, tenta de novo, até achar um jeito melhor. E na medida que ele chega nesse jeito melhor, ele então tem a característica de fazer o processo evoluir, né? Então, o que a gente está falando aqui? Na verdade, só para dar nome às coisas, existe um paradigma, né? Uma forma de fazer, uma rotina, um hábito, um jeito de fazer alguma coisa. Através desse olhar, dessa busca de melhorar, eu faço o que a gente chama de quebra de paradigma, ou seja, eu busco uma nova forma de fazer aquilo, entendo e emboto toda a minha competência técnica, e aí surge a inovação. O que é importante aqui a gente observar é que a inovação vem normalmente de um desafio, né? É uma maneira de eu olhar aquilo que está sendo feito e me questionar se realmente vai poder ser melhor feito, tá? Então, a gente tem aqui um processo que logicamente, que todo o processo de toda inovação representa mudança. Ou seja, eu estou querendo fazer diferente alguma coisa que as pessoas já estão acostumadas a fazer. Tá? Então, isso traz aquele conceito de que, e eu nem vou, né, não vamos discorrer muito, que é tão conhecido hoje, que nós não gostamos de mudança. Tá? Então, eu gostaria de mostrar para vocês um filme que a gente utiliza quando fala de mudança, quando fala de inovação, que eu acho que explica muito o objetivo. A lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow, because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. A gente perceber, né? A gente viu assim, quer dizer, quais seriam as chances de a gente ter tanta gente fazendo home office ou mesmo estruturas híbridas de trabalho, se não fosse o incômodo que trouxe a Covid. Então, nesse caso, né, a nossa crosta aí da lagosta foi o fato de realmente eu estava preso dentro de casa, eu não podia, a ponto de poder ficar doente e até morrer, né? Eu não podia ir para o escritório. Então, fica muito claro essa importante. O grande problema é que, lógico, que situações críticas como uma pandemia, uma guerra, são coisas dramáticas e que é facilmente observável a necessidade de a gente mudar. A grande dificuldade são aquelas pequenas mudanças, aqueles pequenos comportamentos que vão se alterando e que eu não consigo perceber modificações. Então, se nós no segmento, a gente, mesmo antes da pandemia, a gente estava observando em vários momentos a quantidade de pessoas diminuindo nos nossos estacionamentos. Tá? Mas não era suficientemente forte para provocar um desconforto e buscar o meu processo de mudança. Tá? O que a gente aprendeu agora e que eu acho que a gente não pode abandonar nós reconhecemos que existem coisas que são verdadeiras
crostas que estão nos restringindo, nos limitando com relação à nossa capacidade de gerar empresas mais saudáveis, mais rentáveis e melhores do que hoje eles são. Então, a gente gostaria de conversar com vocês, falando, inclusive, o seguinte: toda inovação nasce na cabeça das pessoas através de um ambiente inovador e gera um movimento que vai para as equipes, que vai para o mercado. Então, é indiscutível que novos sistemas e novas formas de trabalhar hoje são cada vez mais presentes em nosso dia a dia. Muito bom. Além disso, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma recomendação em termos de estudos. Existe um conceito que é muito comum que as pessoas conheçam, que é a zona de conforto, né? Quer dizer, assim, invariavelmente, quando você está perto de um processo de mudança, alguém vai dizer para você: olha, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa quebrar esse paradigma, você precisa fazer alguma coisa. Então, entenda, nós temos um curso, uma atividade extra, chamada de Zona de Crescimento, que mostra que antes da zona de oportunidades, existe uma zona entre a zona de conforto minha hoje e a zona de oportunidade que vem com a inovação, que é a conhecida como a zona do medo, né? E que deve ser superada. Porque, logicamente, toda inovação carrega em si a possibilidade de não ser efetivo, de não ser eficiente. Mas é só através dessa capacidade que a gente tem de observar alternativas, buscar novas formas de fazer, ter uma relação positiva com o erro, entendendo que ele faz parte do processo de treinamento, que nós vamos evoluir como pessoas e como pessoas dentro das organizações, fazerem essas organizações mudarem. Muito bom. Como é que nós podemos ajudar vocês? Eu gostaria de falar agora, de passar para vocês a palavra do Fernando e do Wellington, porque eles têm, durante esses últimos anos, a gente tem escrito muito sobre inovação. Então, eles vão compartilhar com vocês algumas desses artigos, desses trabalhos que a gente fez nesse sentido. Fernando, eu deixo contigo, você quer que eu conduza daqui? Isso. Você pode passar os slides? Só que aproveitando o que você comentou, antes de falar especificamente sobre tendências tecnológicas, cabe ressaltar o seguinte: muitas vezes você nem precisa fazer uma inovação. Basta você ver o que o mercado está fazendo, que na tua empresa você já pode fazer mudanças. Então, existe um termo que a gente usa para você sair da zona de conforto, é que você faça o benchmark, você saiba o que está sendo feito. Então, quem hoje não utiliza uma solução como a do filme anterior, nessa tua palestra, que tem uma solução na nuvem, da Alcon, ele não está fazendo inovação, ele simplesmente está deixando de usar um recurso que já existe, está deixando de oferir todas as vantagens, porque simplesmente ele não fez benchmark. Então, uma coisa é você estar... Primeiro ponto é você estar por dentro do que acontece no mercado, por dentro do que acontece nos concorrentes, isso até antes de falar de inovação. Falando de inovação, é muito importante o que você comentou, de você estar sempre observando a tua operação. A grande maioria das inovações que eu implantei no estacionamento foi sempre com base num olhar muito, muito atento ao que estava acontecendo na operação. Vou dar 2 exemplos práticos. Criei lá, há tempos atrás, que eu sou mais velhinho que a maioria dos que estão me ouvindo, o primeiro validador manual. Como? Com base no encarregado de um shopping de Minas, que estava insatisfeito, chateado, porque quando coincidia saída de cinema com horário de fechamento do shopping,
os caixas não davam vazão, porque não tinha quantidade de caixa previsto para o pico. Eu teria que ter um monte de funcionário e um monte de máquinas que, na época, eram caras. Aí o que acontecia? Gerava aquela fila. O encarregado não conseguia nem chegar perto da fila porque ia tomar bronca, porque os clientes todos demoravam a pagar. Com aquela observação dele, com aquela inquietação dele, com aquela fila de não poder atender bem ao cliente, eu saí com aquilo na cabeça, fui no fornecedor de São Paulo e ficamos durante 4, 5 meses discutindo, até que foi criada primeiro validador manual. Ou seja, se não houvesse a preocupação de atendimento do cliente, preocupação de reduzir fila, não sei quanto tempo mais levaria para alguém criar um validador manual. Conversando, esse é um exemplo. Outro exemplo, conversando num seminário sobre outro assunto, nem era estacionamento, era sobre cooperativa, e tinha um cara da linha amarela, acabamos tendo a ideia de integrar pedágio com shopping. Isso levou 4 anos, mas aconteceu. E que foi, depois, um membro da equipe de TI da linha amarela foi para o Sem Parar e acabamos criando a primeira integração com o Sem Parar, que hoje é um negócio impensável você não ter uma integração dessa que tira a fila do caixa e tudo mais. Então, a primeira coisa para inovar é você acompanhar e tentar ajustar tudo que possa incomodar a tua operação. É o olhar do cliente. Você tem que ter o olhar do cliente. Se eu fosse cliente, o que me incomoda nessa minha operação? Tá? Agora vamos às tendências da operação. Como tendências tecnológicas, nós temos OCR, inteligência artificial, BI, Big Data, solução nas nuvens, tá? Tudo isso, na prática, busca agilizar o atendimento e coletar informações para que você use isso nos outros sistemas. Até bem pouco tempo atrás, o sistema de estacionamento era estacionamento à parte. Entrava, pagava, saía, e dali não gerava informações importantes para a empresa. Tanto que a grande maioria ainda hoje, você nem sabe quem são os clientes. Os tickets não identificam o veículo nem nada. Tá? Então, esse é um dos pontos importantes de tendência, porque com essas tecnologias, você vai começar a conhecer o cliente, você vai começar a conhecer os hábitos de frequência do cliente, você vai integrar esses sistemas com os outros. E vai além do reconhecimento de placa. Vocês estão ouvindo bem? É que está um barulho aqui. Não, estamos ouvindo sim, está tranquilo, Fernando. Pode continuar. Ah, então tá. E com essas soluções integradas, OCR, todas essas siglas que eu falei aí, eu falo rápido, porque tem muita coisa, o nosso tempo é curto, mas sim, sobre tudo isso que a gente está falando, ou eu ou o Hélito, nós temos artigos detalhando mais alguma coisa, tá? O que acontece com essas tecnologias? O reconhecimento de placa permite que você trate os dados do cliente, permite que você possa ter uma opção de não ter ticket, que é a segunda opção aí, operação sem ticket. Hoje, a grande maioria dos fabricantes mundiais já tem solução sem o totem de entrada. Então, você entra, você nem abre o vidro para pegar ticket, você já entra direto. Uma câmera lê a tua placa e depois você paga diretamente no terminal de saída, em alguns casos. Você paga nos terminais de pagamento, você paga pelo teu celular. Isso é interessante porque quantas vezes nós, como consumidores, ficamos em fila no shopping porque uma das máquinas, as 2, 3 máquinas de saída deu problema e gerou fila na outra. E até que o técnico venha aqui conserte. Quando você começa a utilizar essas novas tecnologias, o índice de problema reduz, porque você não tem parte mecânica, ejetor de cartão, você não tem nada disso. É simplesmente uma câmera que vai ler e vai te habilitar. Então,
o teu processo de entrada é muito mais rápido do que você vinha fazendo até então. O teu processo de procura por vaga vai ser muito mais rápido quando você tem um sistema que diz aonde você deixou a vaga. Se você não sabe onde deixou o carro e digita a placa, se esse sistema de vaga tem câmera, ele vai saber o local exato onde o teu carro deixou. Então, é importante que a gente acompanhe essas tendências tecnológicas para ver qual delas se aplica à nossa realidade. Nem todos os operadores vão estar usando tudo isso que a gente está falando, mas a gente tem que estar conhecendo para ver o que eu aplico. Porque, por exemplo, a solução da Jump é aplicável a qualquer operador, mesmo pequeno. Não tem desculpa de que eu não uso porque é barato, porque você usa qualquer celular, você usa POS, você usa tecnologias e equipamentos que não são caros. Então, se você não usa, é porque você não está conhecendo as novas tecnologias. Tá? Então, tem essas duas tendências tecnológicas. Poderia passar mais um slide? Você tem Omnichannel, porque o cliente, com isso, pode pagar da forma mais conveniente para ele. Ou seja, a gente está observando que tudo que a gente está falando de tecnologia, o fim é melhorar o atendimento do cliente. Então, ele vai pagar em qualquer lugar, inclusive nas lojas, vai pagar, não vai ter barreira para o pagamento, tá? Placa do veículo, terminal de saída, e até comprar a vaga antecipadamente, tá? Via website. Você tem o que nós chamamos de fusão de dados, tá? Para gerenciamento, e tem até mobilidade como serviço também, que está aí do lado, integram todas essas fontes que nós falamos anteriormente, tá? E nós temos isso sendo muito usado. Eu estive na Intertraffic esse ano, em março, final de março, início de abril, e é impressionante o número de cidades que já estão usando essas informações para facilitar o trânsito, para tudo. Você já sabe, na via, você já tem informações das condições de vaga de todos os estacionamentos daquela região. Então, você não fica rodando atrás de vaga. Você já tem tudo para poder, em tempo real, saber. E o importante que está sendo muito usado é que os empreendimentos estão usando isso para aplicar tarifa dinâmica. O que quer dizer? Existem ruas lá na Europa que o estacionamento que até então tinha um preço lá de tarifa X por primeiras 2 horas, 3 horas e tal, para quem usa determinado aplicativo, começa a dar desconto. Porque se você tem um estacionamento sem utilização, com baixa ocupação, não adianta você tomar decisão depois, porque aquela receita você já perdeu. Então, o que eles fazem? Eles acompanham a ocupação e dão promoções e desconto para trazer o cliente desse aplicativo para usar essa vaga que está ociosa. É comum, nos horários fora do horário do expediente, por exemplo, de escritório, à noite, você ter desconto com valores até menor que os da zona azul da rua. Poxa, eu vou parar na rua, vou correr um risco maior. Por que eu não paro no estacionamento fechado e seguro, que o valor é próximo? Então, eles começaram a usar essas tecnologias para compensar o que aconteceu em função de tudo isso que nós já falamos, e o Aurélio também, de pandemia, de aplicativos, para compensar essa redução de fluxo na garagem. Então, é importante estar atento para o que está acontecendo, porque você vai acabar usando isso aqui. E, por exemplo, o que eu falei de estacionamento sem ticket já é realidade nos fornecedores também do Brasil, tá? Vamos à próxima. Infraestrutura para veículos
elétricos. Isso já é uma realidade no mundo, muitos países investindo muito nisso e financiando e dando subsídios. Existe uma pressão muito grande da Associação Brasileira de Veículos Elétricos e a gente está fazendo pressão para que, no Brasil, o poder público comece a olhar veículo elétrico como futuro, até mesmo para preservar a nossa indústria. Nós temos a indústria de veículos a combustão de décadas e que está perdendo terreno por não fazer a transição para veículo elétrico. Nos últimos anos, nós tivemos algumas fábricas fechando. De vez em quando, vocês estão tendo notícias de demissões. A semana retrasada foi mais uma notícia de grande demissão numa das montadoras de São Paulo, a Mercedes. E até que ponto nós vamos ficar parados esperando só o mercado resolver? O governo precisa mudar e começar a enxergar isso. Um dado interessante é que, por exemplo, até bem pouco tempo atrás, o Brasil reinava tranquilo em produção de veículos na América Central e América do Sul. De 2019 para cá, o México já ultrapassou a produção de veículos e, pasmem, em 2023 nós vamos estar recebendo veículo elétrico fabricado no México. Ele vai fabricar e exportar para 45 países. Porque, diferente daqui, houve um incentivo, eles viram que essa é a tendência e migraram a indústria de veículo a combustão para veículo elétrico. Muitos países, principalmente na Europa e na Ásia, já tem data para fim do veículo a combustão. Quer dizer, não adianta a gente pensar que o veículo elétrico não vai chegar aqui. Já tem data, já tem empresas acabando com a equipe de desenvolvimento de veículo a diesel, por exemplo, grandes fábricas na Europa. Então, e já tem países que vendem mais hoje veículo elétrico do que veículo a combustão. Por isso eu coloquei Fernando, a infraestrutura. Pois não. Tem uma informação que eu acho interessante. Semana passada eu passei um período em Portugal e, logicamente, assistindo um pouquinho de televisão, né? E uma coisa que eu pude observar é que, assim, todos os anúncios de veículos novos que são vinculados ou são de carros híbridos ou elétricos, mas nenhum a combustão. Ou seja, eles, inclusive, têm data, né, para acabar a produção. Mas é impressionante, é uma realidade que a gente aqui ainda não está vendo. E quando vier, vem de um jeito assustador, né? E não só veículo, nosso, bem lembrado, Aurélio, e não só veículo de passeio, como veículo de transporte. Você vê veículo de transporte usando veículo elétrico, usando biodiesel e tudo mais. Aqui no Rio, por exemplo, nós tivemos o BRT, implantado na época da Copa, agora está sendo sucateado, e simplesmente a prefeitura vai comprar mais 150 veículos com a quê? A diesel. Quando algumas cidades do Brasil e na América do Sul, eu falo Europa, e a gente pode falar, pô, o Brasil não tem. América do Sul, países com PIB muito menor que o nosso, já são exemplos em uso de veículos elétricos. E nós estamos parados aqui esperando não sei o quê, tá? Então, infraestrutura de veículo elétrico, mídia no estacionamento, hub de mobilidade, tá? É importante entendermos que estacionamento não é mais um depósito de carro. Ele tem que ser um hub de mobilidade, ele tem que fazer uma transformação nesse espaço, tá? Armazém, depósito, serviço, parceria com empresas de mobilidade que cuidam de 8 modais, espaço para feira. Então, temos que transformar a nossa garagem num hub de mobilidade. O próximo slide. Mídia de estacionamento, porque com a evolução dessa tecnologia, o que eu vi de equipamentos, não só dessa tela aí de mídia que você usa na parede, como próximo terminais de entrada e tudo mais, tudo com mídia. Nas máquinas de pagamento, tudo com mídia. Então, isso é
é uma tendência e é interessante a gente estar observando, porque é uma forma de gerar receita para compensar a perda da guarda de veículos, já que o nosso estacionamento não é só para guardar veículo hoje, tá? Smart City e veículos elétricos. Eu voltei a falar de veículos elétricos, antes falei de infraestrutura, que tem que ter uma decisão superior. A infraestrutura, você depende de apoio do governo, você depende de decisão se vai cobrar, se não vai cobrar, você depende de tentar botar padrão de plugs, um monte de coisa que... você depende de definir como vai tratar esses veículos. Hoje é um absurdo você ver, há pouco tempo em São Paulo, recolher os patinetes, recolheram tudo, porque eles não sabem como agir. Você hoje vê nas cidades um monte de scooter elétricas. Não sei se aí tem, mas aqui em Resende, no Rio, tem um monte. E o guarda municipal não sabe nem o que fazer, porque o cara não tem capacete, o cara não tem placa, então o poder público perde até receita, porque poderia emplacar. E eu digo o seguinte, mais de 95% dos mini veículos elétricos que eu vi na Europa e que hoje também tem na China, China tem mais de 300 marcas, sequer seriam emplacados no Brasil, porque a nossa legislação não permitiria, porque pelo tamanho é um veículo, teria que ter airbag, teria que ter não sei o quê, então sequer poderiam ser emplacados. Nós vamos esperar encher de mini veículo elétrico na rua para o poder público depois legalizar ou tomar uma decisão? Então, é preciso que a gente também faça o nosso estacionamento, está observando o que está acontecendo quanto a isso, para, por exemplo, ter carregador elétrico, como o Aurélio tinha comentado há pouco tempo. Tá? Então, a próxima slide. SLA de atendimento ao cliente. O que acontece? Nessa preocupação nossa de fomentar a inovação, de melhorar o nosso segmento, eu tenho que ter SLA de atendimento ao cliente. Eu tenho que planejar o que eu vou medir nesse atendimento. O que o cliente espera da estadia do meu estacionamento? Como está o meu atendimento com relação aos concorrentes? Então, isso é importante que a gente comece a observar. O Hector fez um artigo interessante sobre isso, tá? E ele colocou itens que são percebidos pelo cliente no atendimento. Não foi isso, Hector? Poderia citar isso? Atendimento, tecnologia. Isso mesmo. O artigo fala um pouco sobre qual que é a percepção do cliente com as coisas implantadas no estacionamento e quantos processos implantados estão seguindo e estão atendendo a demanda e a experiência que o cliente quer viver quanto na sua jornada no estacionamento. É importante mesmo essa jornada, porque a gente tem que observar isso, tem que estar na veia, no nosso sangue, como o cliente está sendo atendido nessa jornada, como ele é atendido na entrada. Exatamente. Ao observar como ele é atendido na entrada, com fila e tal, que nós optamos por integrar com sem parar, para ele não pegar ticket. E ajudou a reduzir a fila de entrada. Como é que ele está para achar vaga? Estar inquieto em achar vaga me fez procurar a opção de buscar um sistema de vaga, e agiliza o processo de procura por vaga. Então, eu tenho que observar todo esse trajeto do cliente, que você comentou muito bem no teu artigo, e até a saída. O estacionamento é a nossa porta de entrada e saída do empreendimento. Eu não posso ter atrito nem na entrada, nem na procura por vaga, nem no processo de saída. Exatamente. Então, por isso é importante eu tentar ter SLA de atendimento ao cliente, tentar medir
e ver se eu estou melhorando ou piorando esse meu atendimento. Treinamento é prioritário, eu nem vou falar muito, porque o Aurélio ainda vai comentar sobre treinamento, e está mais do que comprovado que se você não treinar, você vai acabar impactando a imagem da tua empresa. Porque, via de regra, funcionário não treinado não atende tão bem como um funcionário treinado. E é importante o treinamento. O próximo, que a gente está com pouco tempo. Gestão de pessoas. Isso. Mais uma vez, na verdade, um artigo... Fernando... então, até por conta do tempo aqui, eu vou até dar uma resumida. Quem quiser buscar lá o conteúdo dos artigos no LinkedIn, acho que é interessante essa leitura. Mas, de forma geral, a gente tem que lembrar que a inovação ela não está ligada exclusivamente à tecnologia. Ela está ligada a processo, ela está ligada à gestão de pessoas. Você gerir pessoas de um modo diferente, isso também é inovação, isso também é trazer melhores resultados. Então, o que eu falo um pouco nesses 3 artigos que está aí na tela é justamente falar sobre como que a liderança e os profissionais que estão atuando estão comprometidos com os resultados da empresa, com a qualidade do atendimento que a empresa entrega, e como que esse processo como um todo, inclusive o último fala sobre a visão generalista do perfil do gestor ou do líder, que assim, ele não pode estar fechado no mundo dele, do estacionamento. Quais outras áreas estão impactando e quais outras áreas a sua gestão de estacionamento vai impactar dentro do processo como um todo. Então, acho que essa gestão de pessoas está muito ligada à inovação, desvinculada da tecnologia, mas muito mais vinculada a processo e engajamento de equipe para resultado. E só acrescentando, e é importante para acrescentar o que você está falando, como é importante essa gestão de pessoas, é que ela agrega muito valor à empresa. A gente tem visto isso nos próprios clientes de treinamento da estacionamentoria, porque ele tem um diferencial na hora que ele vai concorrer para uma nova operação, por exemplo, porque ele mostra e prova que os funcionários são treinados, e o cliente, o potencial cliente, se eu for visitar uma instalação dele, vai ver isso em loco, vai ver a diferença da operação dele para a grande maioria, porque os funcionários acabam sendo mais motivados e fazem a rotina de forma correta. Isso, via de regra, gera mais valor para a empresa também. Todas essas informações que estão aí, na verdade, a gente se fixou nos títulos dos artigos em que a estacionamentoria publica. E, logicamente, são muito mais. A produção nossa de artigos, de documento, é muito forte. Então, o que eu recomendo que vocês façam? Comecem a seguir não só a estacionamentoria, mas o Wellington Martins e o Fernando Braz. Porque, invariavelmente, 2, 3, às vezes 5 vezes por semana, nós estamos com artigos publicados ali, e que são artigos que não só comentam essas novas tendências, mas mostram formas de você poder atuar, maneiras de você buscar isso no mercado. Então, vale a pena esse acompanhamento. Legal? Esse é um tema que mexe com a gente fortemente, e que nós vamos continuar trabalhando. O que a gente sempre traz aqui quando a gente fala de inovação não tem como você sobreviver no mercado tão forte como o nosso se você não for um sujeito que tenha preocupação com inovação. Legal? Eu acho que valeu aí a nossa conversa, Fernando e o Wellington, e vamos continuar escrevendo e continuar martelando, porque esse é um tema que tem que sensibilizar as pessoas. Muito obrigado. Vamos lá a mensagem do nosso patrocinador?
Vamos sim. Na sequência, a gente vem com a próxima palestra. Filas, reclamações, falta de gestão? Conheça a SoftPark, uma máquina, diversas soluções. A SoftPark é um sistema de gerenciamento para estacionamentos, lava-rápidos e valets. Com ele, você e seus colaboradores terão mais controle e segurança. Com a identificação da placa do veículo via OCR, todos os dados cadastrados já ficam disponíveis, o que garantirá maior agilidade nas entradas e saídas dos automóveis. Além disso, você terá acesso ao gerenciamento de mensalistas, às tabelas de preço, aos descontos e aos convênios online. Todo o controle de recebimentos é feito pela mesma máquina, pois ela também recebe pagamento via débito e crédito sem intermediações, contando ainda com a facilidade de integrações com outros formatos de pagamento, como Sem Parar, Connect Car, entre outros. O recibo fiscal RPS já é emitido pelo SoftPark. O SoftPark é muito mais do que facilitar a entrada e saída de veículos. Deixará seu negócio muito mais rentável, pois não precisa de balcão de atendimento, estações de trabalho ou operacionalização complexa. Toda a interface de utilização da máquina é muito simples e fácil de usar. Com um sistema em nuvem, todos os dados ficarão disponíveis em um ambiente seguro e garantirá que você controle o movimento de veículos do seu estabelecimento onde você estiver em tempo real. Em caso de troca do terminal, todos os seus dados já estarão disponíveis, garantindo a estabilidade do seu estabelecimento, sem paradas, sem aborrecimentos. Além de todas as vantagens do sistema, ele pode se adaptar ao seu negócio e ser customizado para atender às suas necessidades. Com o SoftPark, você terá controle total, versatilidade e segurança para seu estacionamento, lava-rápido ou valet, seja para clientes avulsos ou mensalistas. Isto é a tecnologia a favor do seu negócio. SoftPark, uma máquina, diversas soluções. Agende uma demonstração gratuita 13 3048 2355 ou 3048 2356.